Bom, seja muito bem-vinda a esse vídeo e hoje temos um assunto para conversar, um assunto muito importante, um assunto quase que para mim vital para a igreja se transformar na igreja gloriosa, tá? Na igreja que Jesus vai vir voltar para casar. Então é um dos meios que Deus vai usar para restaurar a santidade da igreja dele. Então hoje nós vamos conversar sobre as três testemunhas, tá? Que está escrito em 1 João 5. Então vamos ler aqui para a gente não perder tempo e vamos ser objetivo, tentar ser objetivo. Não vou dar todas as respostas nesse vídeo, mas esse vídeo vai ser meio que um pano de fundo para que eu comece a falar sobre igreja, sobre vida em comunhão, sobre a comunhão do Espírito Santo, comunhão uns com os outros, né? A própria testemunha que falta ser restaurada na história em toda a terra. Então, vou ser mais objetivo, só vou informar para vocês que isso é necessário acontecer. E depois, nos outros vídeos, eu vou entrando mais profundamente nos detalhes sobre a prática da igreja, a vida da igreja, que é um assunto que eu sou apaixonado e que acho muito necessário nós termos hoje, tá? Então, 1 João 5, no versículo 6, a partir do versículo 6, diz assim, ó: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então, só abrindo um parênteses aqui, no capítulo que está seguindo, ele está provando, ele está dando um argumento, né, fazendo uma apologética de que Jesus é o Filho de Deus. Então, ele está argumentando aqui, tá, que existe essas testemunhas, né? A água e sangue, e o Espírito é o Espírito da verdade que também dá testemunho. Então, no capítulo seguinte, ele vai explicar um pouco melhor. No capítulo 7. Pois há três que dão testemunho no céu. Quem são esses três? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três dão testemunho no céu que Jesus é o Filho de Deus. Então, quem são esses três? O Pai, a Palavra, que é o próprio Jesus. Jesus é a Palavra de Deus se tornando carne, tá? E habitando entre nós. E o Espírito Santo. Então, e estes três são um. Ok? Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, Jesus, a Palavra, veio para a Terra, tá? Personificado em um corpo de homem, e ele é o Filho de Deus. Então ele está provando, ele está trazendo uma prova, tá? Um argumento que Jesus é o Filho de Deus. E ele diz aqui que os três são um, ou seja, Jesus está representando os três, porque não tem como, quando um faz, é os três que fazem. Então não é só uma ideia de uma pessoa da Trindade, tá? Que está fazendo, ou é o Filho que veio fazer e o Pai está quem? Não, ele está dizendo assim, ó, Jesus é o Filho de Deus e ele é Deus, porque os três estão nele, porque os três são um. E continuando. E três são os que testificam na terra. Então tem três que testificam no céu sobre Cristo. E tem três testemunhas, que é o que eu vou me apegar agora, na terra. Então quem são esses três na terra? O Espírito também testifica na terra, ele testifica tanto no céu como ele testifica na terra, a água e o sangue. E os três são unânimes, num só propósito. Essas três testemunhas elas são unânimes, ou seja, elas não discordam em nenhum momento sobre algo, tá? Então o Espírito, a água e o sangue são ou concordam, né? Tem algumas traduções que eles concordam entre si. Eles não têm discordância entre si. Assim como
no céu, tá? E tem o Pai, Jesus e o Filho, e eles são um, não discordam. Também essas três na Terra também não discordam, porque eles apontam para um só lugar. E eles são unânimes num só propósito. Então, quem é só até aí? Então, o que é a água e o que é o sangue? Né? O Espírito Santo, a gente sabe, é o Espírito Santo. Né? E a água e o sangue, literalmente, tem vários significados, mas a água pode apontar para o batismo de Jesus, tá? E que a pomba desceu, que é o Espírito Santo, confirmando que ele é o Messias, né? Ele é quem que deveria vir. E houve a palavra de Deus vindo do céu, a voz vindo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, no batismo, confirmou, né, através da água, né, que Jesus é o Filho de Deus. E o sangue provavelmente está apontando para o sacrifício de Jesus, tá? Sua morte e ressurreição, ou seja, sua doação de vida. Então, o seu batismo, no caso aqui, é uma testemunha, e a sua morte e ressurreição também é uma testemunha de que ele sim é o Filho de Deus e de que sim, ele é Deus. Então esses três testemunham entre si. O que eu quero dizer para nós hoje, mais prático, é a palavra, a água, pode também se personalizar como a palavra de Deus. A própria palavra, né? Se fazendo em carne. Então é uma testemunha. A água é igual à palavra, que é uma das testemunhas, tá? Que testificam sobre Deus. Então, a palavra de Deus, ela testifica, ela fala a respeito de Jesus, ela profetiza a respeito de Jesus, de todas as coisas que Deus vai fazer na terra. A palavra ela teve uma época, né, da história que ela foi perdida. Só algumas pessoas, e em outra língua, em latim, algumas outras línguas mais difíceis, mas basicamente ficou só em latim. E só algumas poucas pessoas tinham acesso à palavra de Deus, e os outros eram mero clérigos, pessoas que eram neófitas, né? Que não tinham condição de ter acesso à palavra, porque nem estava na língua acessível às pessoas, né? Poucas pessoas controlavam ali a palavra de Deus. E foi perdida, né, no final das contas. E existiu uma época que não tinha palavra, e depois foi restaurada essa palavra através, né, vamos dizer, basicamente através de Martinho Lutero. Foi um padre, né, que vivia no monastério, era professor de teologia e teve uma revelação. E aí começou a ir contra algumas práticas da Igreja Católica na época, que só existia a Igreja Católica, né? E aí começou o processo de restauração da palavra, e hoje você tem palavra até no telefone. A palavra escrita. Depois, no século XX, né, século passado, ali, no iniciozinho, ou no final do século retrasado, começou a restauração do Espírito Santo. Os dons também não existiam na história. Os dons estavam só em alguns lugares, existiam, mas não numa plenitude. E aí, no século passado, começou a restauração do Espírito Santo, ou seja, dos dons do Espírito Santo na igreja. E isso se espalhou por toda a terra. Então, essas duas testemunhas, a água e o Espírito, foram restauradas durante a história. Mas existe a testemunha do sangue, que é a testemunha que eu acredito que é a testemunha da comunhão, ou seja, a doação de vida. Ela não foi restaurada. Existem focos, né, no mundo todo de pessoas que doam a vida uns pelos outros, que realmente vivem uma vida em comunidade, tá? Não é uma vida em comunidade que eu falo numa chácara e todo mundo morando ali dentro, não. Tipo, um espírito de doação, um espírito, uma atitude, né, de você estar uns com os outros e considerando o outro prioridade, considerando o outro maior do que você, tá? Todas as suas posses, tudo que você tem não é seu, é de Deus, e Deus faz o que Ele quiser, então você não tem aquilo como seu. Então, essa restauração do sangue, que é a restauração da comunhão, e a comunhão não é churrasco, a comunhão não é somente estar juntos, tá? E eu não vou falar sobre comunhão agora, então nos decorrer dos outros vídeos que eu vou, se Deus permitir, falando sobre a igreja tem tudo a ver com comunhão. Igreja não tem a ver com obra em si, ela tem a ver com a comunhão dos irmãos uns com os outros. Então,
a testemunha do sangue, o sangue, vamos dizer o sangue no nosso corpo, o que ele faz? Ele pega e leva os nutrientes para o corpo todo e sai pegando todas as toxinas para jogar fora. Isso é o sangue agindo no corpo de Cristo. E quando o sangue começar a agir livremente no corpo de Cristo, as doenças vão sair, tá? O pecado vai começar a sair da igreja. Por quê? Porque a comunhão me permite isso. A comunhão me deixa fluir nessa verdade. Então eu vou começar a fazer isso, viver isso com os meus irmãos. Um momento eu vou agir como na parte de levar nutrientes, né, através da comunhão. Outro momento eu vou ser aquela pessoa que vai tirar as toxinas, os pecados, tirar os problemas, né, que a pessoa tem. Então, essa verdadeira vida de comunhão não foi restaurada em toda a terra ainda. E essa testemunha precisa ser restaurada para que as três concordem entre si. E aí tem outro passo que é a concordância. Porque hoje existe, para finalizar o vídeo, hoje existe várias vertentes. Tem a vertente daquelas pessoas que amam a palavra, né? E todos nós temos que amar, mas ela tem uma tendência maior a levar todo um rebanho para estudar a palavra e não liga muito para os dons do Espírito Santo. E já tem outras linhas teológicas ou outras práticas que só esquece um pouco a palavra e fica focado ali onde? Nos dons do Espírito Santo. Se não tiver na reunião, enfim, línguas, gritaria e papapá, né? Não houve um bom culto. Mas aí todas as reuniões é em torno disso, de cura, enfim. Então cada uma dessas testemunhas tem uma vertente e não permite as outras entrarem. E tem alguns poucos no mundo que tem uma prioridade aí em comunidades, em viver em comunhão, viver uma vida tipo a de Atos, de não dar literalmente vender os seus bens, mas não considerar nada como seu. Então existem alguns poucos focos no mundo, pouquíssimos. Mas quando Deus traz a restauração, Ele traz sobre toda a terra. Assim como aconteceu com a palavra, como aconteceu com o Espírito Santo na história, vai acontecer com a comunhão. E eles três precisam concordar, eles não devem discordar ou concorrer um com o outro. Eu tenho uma tendência maior à comunhão, tá? Mas eu não posso dizer assim, a comunhão é a coisa mais importante, as outras são periféricas. Não, as três precisam concordar entre si para que haja poder, porque só há poder na unidade. Na divisão não há poder. A casa dividida não subsiste. Então essas três testemunhas precisam concordar entre si. Mas antes disso, ela precisa ser restaurada, a comunhão. E acredito que no meio do processo da restauração da comunhão, acontecendo verdadeiramente essa vida, vai acontecer essa unidade entre as três testemunhas concordando entre si. Então, esse é um encargo que eu tenho pessoalmente para trabalhar, para trazer. Tá? É muito difícil porque comunhão não é algo muito agradável, diferente do que a gente pensa. Tá? Então nos outros vídeos vocês vão ver o que é realmente comunhão, tá? Essa vida na prática. Tá? Lembra, o sangue ele leva nutrientes, tá? Mas também ele retira as toxinas. E retirar a toxina é difícil. Curar a ferida é difícil porque as pessoas não querem se deixar ser curadas, porque elas acham que elas não precisam. Elas têm vergonha, é assim, é normal. É comum, não normal, é comum acontecer isso. Então, é isso que eu queria falar hoje, trazer um pano de fundo para começar a falar sobre a vida da igreja. Amém? Então, Deus abençoe você. E eu quero te pedir um favor, se você puder, apertar aí embaixo de graça, tá? Curte, ok? Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, comenta, faz seu comentário, tá? E aí eu vou lendo os comentários e vou respondendo. E se você puder compartilhar, compartilhe no seu Facebook, no WhatsApp, no grupo da família, nos grupos que você faz parte. Isso também ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Então, até o próximo vídeo.